Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. E nesse vídeo eu quero conversar com você que está pensando em morar longe da sua família, que está pensando em mudar de cidade para estudar, porque esse é o meu caso e por eu viver isso, né, há mais de 3 anos. Eu tenho uma certa experiência em como é viver dessa forma. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar das principais desvantagens de mudar de cidade para estudar, né? Principalmente se você está pensando em mudar para uma cidade que é muito distante dessa que você mora. No caso da minha, a cidade que eu moro agora para estudar, para fazer faculdade, é 4 horas e meia de distância de ônibus, né? De viagem de ônibus, de carro é um pouco mais rápido, é umas 3 horas e meia, mais ou menos, de carro. É, Então, assim, se você mora numa cidade, está pensando em mudar para uma cidade bem distante da sua, mais ou menos nessa distância, por exemplo, que eu moro atualmente, né? Da minha cidade de origem, a gente precisa conversar porque você precisa saber das desvantagens que isso vai trazer para sua vida, porque isso vai mudar completamente a sua maneira de viver, tá? Então vamos conversar. Vamos começar, né? É, Primeiro, assim, o que eu queria falar é que, cara, você é uma pessoa que é muito próxima à sua família. Você é uma pessoa que é muito apegada com seus pais, com seus irmãos. Porque eu sou uma pessoa que não sou muito apegada com a minha família, tá? É lógico que eu amo meus pais, amo meus irmãos, mas eu não sou aquela pessoa que sempre quer estar perto, sabe? Eu amo, mas não preciso muito desse contato físico. Você é uma pessoa que depende muito de contato físico? Porque se você for essa pessoa e você não tiver dinheiro, como no meu caso, eu não tenho dinheiro para voltar todo final de semana, porque a passagem para voltar para minha casa é mais de R$ 100, né? A inteira do ônibus. Se eu pego carona, é no mínimo 70. Mas da última vez que eu fui para casa, eu paguei uma carona de R$ 85. E aí, onde que eu pego carona? Num aplicativo chamado BlaBlaCar. Inclusive, eu recomendo para você aí que talvez já tenha mudado de cidade, né? Tá procurando uma maneira de viajar mais barata, né? BlaBlaCar aí é a maneira que a galera geralmente utiliza para poder viajar, pagando menos, tá? É, Mas enfim, vamos lá. Hoje é Dia das Mães. Eu não tinha mencionado isso no começo do vídeo, mas eu decidi gravar esse vídeo exatamente por conta disso, né? Porque hoje é um dia que eu queria muito estar com a minha mãe, sabe? Claro, não adianta só ter o Dia das Mães para que eu pudesse passar o dia com ela, porque, por exemplo, hoje ela fez plantão no serviço, né? Eu já contei a história da minha mãe aqui, tá? Se você quiser saber sobre a história dela, sobre como é a carga horária de trabalho dela, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu tô deixando o print pra você aqui. Mas pesquisa esse vídeo depois de assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui também é muito importante e vai te fazer pensar sobre muita coisa que vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Principalmente aí na hora de você tomar a decisão de mudar ou não de cidade para estudar, para fazer faculdade, como foi o meu caso, como foi o que eu fiz. É... Bom, tô gravando esse vídeo, gente. Vou mostrar a hora para vocês aqui, ó. Vamos ver se tá pegando na câmera. Ai, não tá focando. Ó, já é 10h20, ó, 11 horas. Bateu 11 horas ali. E aí apagou o relógio. Vocês viram, né?
11 horas da noite, porque eu acabei de sair de Macau, acabei de sair de uma ligação com a minha família, né? Com minha mãe, meus irmãos, porque eu não pude estar em casa para aproveitar o Dia das Mães com a minha mãe. No caso, hoje ela estava de plantão, né? Então, mesmo que eu estivesse em casa, eu não ia passar o dia com ela. Mas, pelo menos à noite, depois que ela chegasse do serviço, se eu estivesse em casa, eu poderia aproveitar com ela, comer junto. Meus irmãos compraram pizza. Claro, eu ajudei nos presentes e tal que a gente comprou para ela. Compramos algumas coisas bem legais que minha mãe gosta muito, mas não compra porque não tem muito dinheiro para comer essas coisas, né? Por exemplo, salmão. Meu irmão passou lá no, na peixaria, eu acho, não sei onde é que ele comprou salmão, mas ele foi lá no centro da cidade, comprou salmão, comprou uma lata de leite ninho para ela comer, comprou algumas coisas que ela gosta bastante. A gente fez uma caixinha, eu e meus dois irmãos, porque minha mãe é, tá precisando de algumas coisas em casa, né? E a gente já tava juntando dinheiro nessa caixinha há algum tempo. Desculpa, a gente tá chorando assim. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou chorona quando eu falo da minha mãe. Inclusive, naquele vídeo que eu deixei o print aqui pra vocês, eu também chorei, porque falar sobre a minha mãe é um assunto que me toca muito, sabe? Então, eu acabo chorando. Mas, assim, a gente comprou algumas coisas que minha mãe gosta bastante, né? Nesse Dia das Mães. Mas essa caixinha que a gente estava juntando, dinheiro era para comprar algumas coisas que minha mãe tá precisando em casa, por exemplo. Ela precisa de um fogão melhor, o fogão lá de casa, tipo, ela tem que botar pano de prato, sabe, em volta do fogão, do forno, para poder aquecer o forno da maneira correta e poder assar as coisas da maneira correta, senão nada assa direito e estraga tudo. O bolo não cresce, enfim, outras coisas acontecem. A máquina da minha mãe, que às vezes para do nada e ela tem que torcer roupa na mão, e algumas outras coisas, sabe? Aí juntou eu, meus dois irmãos, né? Minha irmã tá na correria para poder sair de casa. Meu irmão também tá na correria para poder sair de casa. É, eu não tô morando em casa, mas assim, eu recebo bolsa da faculdade. Eu tenho aulas de tarde e de manhã e participo de outras coisas também na graduação, no período noturno, às vezes. Então, assim, para mim trabalhar fica complicado, né? Eu recebo duas bolsas da faculdade e é com essas bolsas, majoritariamente, que eu me sustento aqui. Minha mãe ainda me envia todo mês um determinado valor para complementar a minha renda, sabe? Para me ajudar. E eu me sinto muito mal por isso, principalmente pela minha idade, sabe? Eu já vou fazer 25 anos. Queria que ela não me enviasse mais nada, eu queria eu poder enviar dinheiro para ela. É uma pena que a minha ficha de quem eu preciso ser tenha caído tão tarde, sabe? Das minhas responsabilidades financeiras, do que eu preciso ter e do que eu preciso fazer. Sabe? Que é, por exemplo, estar empreendendo, estar buscando a minha independência financeira o quanto antes, e, sabe? Estar buscando mudar a vida financeira da minha mãe, da minha família, a minha vida financeira. É uma pena que, sabe, essa questão de eu não pensar só na faculdade, sabe? Não pensar só no caminho comum que as pessoas fazem, ou que a maioria das pessoas pensam em fazer, que é sair do ensino médio, fazer a faculdade, depois da faculdade começar a trabalhar, sabe? Eu queria tanto não ter tido essa linha de pensamento mais cedo, sabe?
ter me preocupado mais com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, com o futuro da minha família, da minha mãe, mais cedo, sabe? Mas enfim, pelo menos eu acordei agora e tô muito preocupada com isso. Tô fazendo coisas para que um dia seja possível uma melhora de vida, sabe? Para as pessoas que eu amo, para mim, enfim. Concurso público, inclusive, é uma coisa assim que passa muito pela minha cabeça. É, e eu quero muito, sabe? Fazer o possível, assim, fazer o canal dar certo. Quem sabe passar no concurso público e ter as duas rendas ao mesmo tempo. É, mas eu acho que eu já tô saindo bastante do foco desse vídeo. O ponto é que eu quero que você pense muito antes de mudar de cidade para estudar, tá? Pense bastante. Ver se realmente vale a pena. Ver se o seu curso realmente vale a pena, sabe? Se vai realmente trazer um retorno significativo se você fizer isso. Por exemplo, no meu caso, cara, o que tá me salvando de pensar que isso daqui vale a pena é a possibilidade de passar num concurso público. Porque eu tô fazendo pesquisa, né? Na. Desculpa, a gente tá passando tanta mão assim no nariz aqui, meu nariz tá corizando. Quando eu choro, meu nariz fica corizando. Aí, pra mim não ficar puxando o tempo todo, eu passo o dedo assim pra dar uma aliviada. Mas, assim, eu tô estudando na área de política, agora tô fazendo pesquisa na área da política, e eu vi que tem alguns concursos muito bons pra área da política, tá? Concursos assim que inicialmente você já começa com 7 pau, por exemplo, de salário. Então, a minha esperança é terminar a graduação e já ir atrás desses concursos, sabe? Que pedem pelo menos a graduação. E claro, né? Quanto mais especialidade você tiver na área, né? Que é o meu objetivo, depois fazer o mestrado, o doutorado também. Aí maior vai ser o seu salário, né? A depender de onde você vai trabalhar, que órgão público você vai trabalhar, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas quantas coisas eu já perdi por estar aqui, sabe, gente? Quantas coisas eu já perdi por estar aqui. Quantos aniversários, quantos encontros de família. Por exemplo, agora sábado que vem, minha mãe vai fazer a noite do cachorro quente em casa. Vai chamar meus tios e tal, meus primos, e eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá porque eu não posso. Também por questões financeiras, mas porque eu tenho as minhas responsabilidades aqui. E como a cidade que eu moro é muito longe da cidade que eu tô morando agora para estudar, não compensa eu ir, por exemplo, numa sexta e voltar num domingo. É muito cansativo, sabe? E aí é isso, eu só volto para casa basicamente uma vez no meio do semestre, e aí eu falto, por exemplo, a semana inteira. Na verdade, sempre eu faço isso, eu falto a semana inteira na graduação para poder voltar para casa. Quando eu volto para casa, fico lá pelo menos uma semana, e aí dá para aproveitar bem e tal, mas depois eu já volto para cá e sigo a vida. E fico o restante do semestre, tipo, geralmente eu faço isso no meio do semestre, né? Então, tipo assim, acaba as férias, eu venho pra faculdade, fico uns 2 meses, viajo pra casa, fico uma semana, depois volto pra cá, pra cidade onde eu estudo. E depois eu só volto novamente nas férias, né? Pra minha casa na minha cidade natal. E se eu tô sofrendo assim, gente, sem ser uma pessoa que sempre foi muito apegada com a família, se você for uma pessoa muito apegada, pensa bem, cara, porque primeiro, a mudança também não é cara. Pô, a mudança não é cara, é ótimo. A mudança não é barata, tá?
Todos os móveis que eu comprei aqui, eu moro sozinha, né? Porque eu achei melhor morar sozinha pelo meu perfil de pessoa. Não acho que eu seja. Na verdade, tenho certeza que eu não sou uma pessoa que me daria bem morando em república, sabe? Ai, gente, eu não faço perfil de pessoa de república, não, cara. Eu gosto muito de estudar, de ficar no meu cantinho, ter as minhas coisas organizadinhas, sabe? Bonitinha. Não dizendo que o pessoal de república, assim, não é organizado, mas eu gosto das coisinhas, assim, do meu jeito, sabe? Eu não sei, cara. Eu também eu não sou muito fã de festa, sabe? O pessoal de república, assim, curte uma festa, né, menino? E aí eu não, sabe? Sei lá, eu sinto que eu não conseguiria estudar tanto quanto eu consigo morando sozinha. Até mesmo, talvez, eu não conseguisse nem fazer os vídeos pro canal se eu morasse numa república, né? Então, ainda bem que eu não fui. Minha mãe queria, minha irmã queria, assim, me incentivaram achando que era mais barato, né, morar em república, mas, assim, já adianto que hoje em dia, cara, a república tem tanta coisa, tanta firula, que é o mesmo preço de você pegar uma casa barata pra morar, tá? Meu aluguel não é caro, tá bom? Meu aluguel não é caro. Eu pago aí menos que R$ 400 no aluguel, porque eu moro no interior, né? Então, aluguel de interior barato, eu moro em kitnet. Então, isso já facilita muito a minha vida, tá? Hoje você não vai pagar menos que R$ 500 pra morar numa república. Porque república vai ter faxineira, vai ter todos os tipos de streaming, aí vai ter não sei mais o que, não sei mais o que lá. Então é muita firula hoje em dia que tem em república, tá? Se você não tiver condição de morar sozinho, eu recomendo assim que você procure uma moradia estudantil para morar, porque eu acho que é o que compensa mais depois de você morar sozinho num aluguel barato, no caso simples, comprar móveis usados e tal, sabe? Acho que para ser mais barato que isso, só República mesmo. Ou República, ó, só moradia, tá? Mas é isso, assim, que eu quero que você pense, cara. Essa questão de família é uma coisa que me pega muito, tá? É uma coisa assim que me deixa muito mal às vezes. Hoje eu me senti muito improdutiva porque eu tava pensando muito nessas coisas, sabe? E, e é isso, cara. Eu acho que no fim das contas é pensar sobre tudo que você vai ter que abrir mão pra estar mudando de cidade, sabe? Porque no começo eu sabia que eu ia ter que abrir mão dessas coisas muitas vezes, mas só depois que você vive é que você sabe o exato sentimento do que é fazer isso, né? E, e aí eu tô vendo meu irmão crescendo, sabe? Cada vez que eu volto pra casa ele tá maior. É, minha mãe tá mais velha. Não sei, eu deixo muito de aproveitar minha família por ter escolhido viver da forma que eu tô vivendo, sabe? E eu não tô gravando esse vídeo pra te desmotivar no sentido de, tipo assim, não mude de cidade, não faça faculdade em outra cidade, se você tiver que mudar de casa, não, sabe? Mas pensa certinho se vai valer a pena mesmo, tá? Pensa certinho com carinho, coloca tudo na mesa assim, ó, e, e depois toma a sua decisão, tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre as vantagens de morar sozinho, porque também não é só espinhos, né, gente? Também tem flores. Eu cresci muito, assim, acho que eu amadureci bastante, né? Depois que eu fui morar sozinha mesmo. Porque aí você tem que fazer tudo, né, cara? Você tem que lavar, passar, cozinhar, você tem que organizar a sua rotina de estudos, a sua rotina de trabalho.
E aí eu tenho que conciliar tudo, assim, as coisas da graduação, as tarefas de casa, as tarefas do canal. Então não é algo fácil. E é algo que te exige uma certa maturidade, né? Eu sinto que eu cresci bastante nesses aspectos, assim, de se tornar um adulto independente, né? No começo foi difícil também, isso é outra coisa para se pensar, mas você aprende, isso aí é o de menos. Depois de algumas semanas assim, você já começa a fazer tudo mais rápido e pega o jeito da coisa, sabe? Mas no começo você vai sofrer. Você vai ter que dar umas ligadas assim pra sua mãe, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, mãe. Mas aí você pega o jeito. Parece que no começo, tipo assim, é muita coisa pra fazer, sabe? E você não dá conta de fazer tudo no mesmo dia, mas depois você vai fazendo mais rápido, vai ficando algo mais mecânico. É, E aí é isso, gente. Por agora é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.